episódio de hoje do CoffCast, Dharma, Grão-Mestre, Leonhardt e Mago Supremo entram em um local obscuro chamado Terra 22. Dharma, ao saber que Superman, já envelhecido, está muito fraco e impossível de combater as forças do mal, chama Mago Supremo e Leonhardt para acabar com os vilões deste terrível lugar. Todavia, Grão-Mestre alia-se com o vilão Coringa para dominar o mundo. Só que a disputa fica muito mais intensa quando Dharma e companhia veem que Flash, Gavião Negro e Lanterna Verde os ajudam na captura dos temíveis vilões. E agora, sociedade, o que acontecerá com o povo da Terra 22? Vamos, amigos, o mundo todo precisa de vocês. E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffCast. Esse que é o melhor podcast da sociedade, trazendo hoje o time de CoffCasters, em virtude do clima de mais um grande filme da DC saindo para o cinema. A gente vai falar sobre um dos arcos da DC nos quadrinhos, um dos maiores arcos da DC dos quadrinhos, talvez um dos maiores arcos da história dos quadrinhos. A gente vai falar sobre a minissérie Reino do Amanhã. Eu queria que os casters aqui presentes se apresentassem para o nosso ouvinte. Aqui é o Seu Dharma e eu queria um quadro de um dos desenhos do Alex Ross no meu quarto. Aqui não é mais Mago Supremo, agora é Shazam, caralho. E aí, nerd, aqui é o Leonhardt, o Amanhã Chegou. E aqui é Lisandro Anjos do Grão-Mestre. A gente vai falar de Reino do Amanhã, o Amanhã Nunca Morre. Então é com esse time de loucos que a gente vai abordar um pouquinho essa minissérie, que é uma das produções mais aclamadas do universo DC, uma das minisséries mais aclamadas do universo DC, e para isso você vai ouvir um pouquinho do CoffCast, o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Aproveite o momento para seguir a Sociedade do Café nas redes sociais. A gente está presente em diversas plataformas, para você geek, para você nerd, para você que curte cultura pop, filme, cinema, HQ, quadrinho, anime e todo esse universo de cultura pop que é permeado. Pode nos seguir nas redes sociais. Leonhardt vai trazer pra gente algumas delas. E aí, segue a gente no Facebook, a gente tá sempre atualizando lá com notícias quentes, imagens e memes. Também temos no Twitter. Qual é o nosso Facebook, Leonhardt? É a Sociedade do Café. A gente tá presente no Twitter, sobre qual alcunha? @Sociedade do Café. No Instagram também Sociedade do Café. A Sociedade do Café. É fácil de achar, tá? E se você procurar no Google, talvez você encontre uma cafeteria. Mas, de modo geral, é fácil de encontrar a gente. Conteúdo nerd de cultura pop de qualidade é com a Sociedade do Café. Então, para esse primeiro bloco, eu acho legal a gente começar situando um pouco sobre a sinopse do que trata essa minissérie da DC. E eu convido aqui o Sr. Dharma a apresentar um pouco pra gente de uma sinopse, de um resumo para o ouvinte. Fica claro aqui que é um cast que vai estar recheado de spoilers, então você ouvinte, caso não tenha lido essa minissérie ainda, eu recomendo fortemente que você pause o cast agora, vá ler esses quadrinhos e depois retorne. Não é uma série muito longa, são 4 edições apenas, mas vale super a pena. Se você quiser prosseguir por sua conta e risco, aviso agora que a gente vai ter spoilers do começo ao fim. Mas, Sr. Dharma, uma breve sinopse do que é Reino do Amanhã. Bom, Reino do Amanhã é uma saga da DC que foi escrita pelo Mark Waid e ilustrada pelo todo-poderoso Alex Ross, publicada em 4 edições de maio até agosto de 1996. Ela conta a história de um universo alternativo da Terra 22 no ano de 2020, que
Tá rolando. Ela ocorre, assim, o lançamento foi em 96. Ela ocorre 24 anos depois. História foi 2020, né? Então são o quê? 24 anos 24 anos após o lançamento dela. A DC, com essa saga, ela tenta meio que imaginar um futuro para o seu universo, é isso? Futuro um pouco distópico, vamos dizer assim. Não completamente, mas encaminhando-se pro caos. Então, é o seguinte, acontece uma tragédia muito grande pro Superman. Bom, como vai rolar spoilers, então eu vou contar. O Coringa entra no planeta diário e assassina todo mundo. Uma das pessoas era Lois Lane. Lois Lane morre, Superman ele fica devastado, mas não mata o Coringa, ele bota pra prender. Só que o interessante, parece que ele pega um computador lá e esbagaça a cabeça da Lois. Ele fez isso? Grandes detalhes aqui. Eu não lembro dessa parte. Ouvintes, fiquem com essa cena, tá? Por favor. O Coringa é muito perturbado. Parece o Coringa do Heath Ledger, né? Seria o tipo de coisa que ele faria, né? Imagina o Jared Leto. Ai, meu Deus. Isso não existe, não. Que pra boring, mim, né, não cara? existe também esse Coringa. Esse é Nutella, esse aí. É Nutella. Não, muito Nutella, muito Nutella. O que esse Coringa fez de ruim? Nada, né? Mas um Coringa apaixonado. Acabou pra mim o Coringa. É, mano. Ali é parte do plano dele. Ele vai fazer outra coisa depois. Vai, prossegue. Enfim. O Coringa mata a Lois Lane e força o Superman a ir para um exílio devido a um segundo acontecimento. Que, no caso, como tem outros super-heróis na área, tem um tal de Magog, que ele acaba matando o Coringa. E o Superman acha que esse Magog ele vai ser preso, ele vai ser julgado. Só que na verdade acontece o contrário. Ele é absolvido no júri popular. E isso é o que acaba literalmente forçando o Superman a ficar isolado no Kansas como um fazendeiro. É, porque até mesmo no caso o Magog matou e eles viram assim, pô, eles tanto prendem e sempre acontece tudo de novo. A Magog foi lá e matou e a sociedade meio que, pô, gostou disso aí. Ela deu um like lá porque o Magog matou o Coringa. Esse pensamento dele era um pensamento que já ocorreu com o Batman em algumas edições. Não todas, porque o Batman é famoso por não matar, mas em algumas edições ele não mata. Mas principalmente é uma discussão naquela mentalidade. Eu vou prender o cara, ele pode muito bem fugir depois e continuar a sua matança. Então eu vou logo matar e resolver o problema. Aí, só avançando um pouco aqui na história, a gente tem então o afastamento do Superman e isso traz umas consequências que vai ser o estopim para a saga Reino do Amanhã. Essas consequências são o surgimento de um grupo... Meta-humanos. Né? Grupo de meta-humanos. O aumento... Que, no caso, são filhos, netos dos super-heróis do passado. É meio metafórico essa ideia de Sim. filhos e netos. Nem todos são filhos e netos, né? Ele quer dizer aí que surgiram muita gente que ganhou poder, né? Depois do afastamento do Superman. Mas tem uma consequência. O afastamento dessa figura heróica do Superman faz com que essa nova leva de heróis tenha uma postura diferente do que a gente está acostumado. Sim, eles, ao invés de ajudar a população da Terra, eles acabam brigando entre si para resolver os problemas, não é? É mais ou menos assim, para ajudar um adendo aí. No caso, ele vai estar... os heróis, surgem vários heróis. Na época do Superman eram poucos, nesse período todo canto, todo esquina, em 5 minutos brota lá um novo super-herói, um meta-humano, e eles resolvem então caça aos vilões, mata a galera e quem se esconder lá enquanto estão matando, pronto, eles mataram a maioria, não sobrou ninguém e eles ficaram no tédio. Então a única solução é, pô, você é mais forte, sou mais forte, vamos tirar aqui um X1 aqui no caso, mais ou menos por aí. Então o que a gente tem fazendo um resumo, um apanhado, sinopse para você ouvinte, Reino do Amanhã. Segundo aí as definições de Leon Harf e Sr. Dharma, a gente tem um universo da DC, onde o Superman desistiu, ele se afastou da humanidade, e o afastamento do Superman tem um impacto no surgimento dos heróis que vêm na posteridade, surgindo aí uma geração de super-heróis mais jovens, mais inconsequentes, que acabam mais prejudicando do que piorando a situação, porque lhes falta um freio moral. E isso porque durante a briga deles, eles não se importam se tem humanos e se eles vão morrer por isso. A forma como eles lidam com esse negócio da segurança muda. Resolve lá o problema deles, acabou e pronto, dando essas consequências. Mas antes da gente entrar de cabeça na história, eu vou trazer aqui um apanhado sobre essas duas figuras importantes da saga, né, da produção. A gente tem aí Kingdom Come, que é o nome original da saga Reino do Amanhã, produzida por Mark Waid e Alex Ross. Falando um pouquinho desses dois caras. Mark Waid
ficou muito famoso pela produção do Reino do Amanhã, porém ele tem no seu currículo trabalhos com Capitão América, com o Flash, com os 52, e também ficou muito famoso com trabalhos numa saga específica do Superman, que é Superman Birthright. Mas isso é pós Reino do Amanhã, não é? Sim, pós Reino do Amanhã. Tô trazendo aqui um pouquinho da carreira desse cara, né? Pra gente entender de quem a gente tá falando, o gênio que a gente tá falando. Essa saga Birthright, do Mark Waid, ela foi dividida em 12 partes e coube a ele o papel de recontar a origem do Superman. Né? O Superman foi criado, sei lá, há décadas atrás, e ele recontou essa história, e o que ele contou é o novo canon do Superman. Mas eu queria pontuar aqui que o Waid, ele é um escritor premiado. Em 2012, ele ganhou o prêmio Eisner. O que é o prêmio Eisner? É o Oscar dos quadrinhos, né? Que que faz homenagem ao grande Will Eisner, né? Ao grande Will Eisner, né? Grande quadrinista. Ele ganha em 2012 como escritor, não foi por Reino do Amanhã. Em 2012 ele ganha, assim, pelo trio de produções dele. Ele tem o quadrinho Irredeemable, não sei ler isso, Irredeemable, acho que é isso, tá? Incorruptible e o arco do Daredevil. Ele foi escritor de Demolidor durante cerca de 6 anos, e há quem diga que junto com Frank Miller, Mark Waid está entre os maiores escritores e talvez dono de uma das melhores arcos, das melhores passagens, dos melhores momentos do Demolidor nos quadrinhos. Tanto é que em 2012 ele foi premiado com um Eisner de melhor escritor pelas suas histórias do Demolidor. Esse é Mark Waid. Partindo agora para o segundo nome dessa dupla, que é o Alex Ross. Ross Geller. Entendeu a referência? Nelson Alexander Ross, ilustrador. Tem no portfólio dele trabalhos com Capitão América, X-Men, Demolidor, Hulk, Mulher-Aranha, isso na Marvel. Na DC ele trabalhou com Batman, Shazam, Sandman, Superman e Mulher Maravilha. Assina obras como Terra X, o próprio Reino do Amanhã, que eu acho que é um dos maiores clássicos dele, e a minissérie da Marvel, similar ao Reino do Amanhã, a série Marvels, que conta numa perspectiva diferente, mais ou menos o que ocorre em Reino do Amanhã. Agora só uma informação a mais enquanto ao Ross e o Waid. O Ross, ele já era famoso, ele era o queridinho dos desenhistas em 96. Era o auge dele. Aliás, até hoje, né? O auge dele estava em 96, todo mundo queria ter um trabalho, o Ross trabalhando consigo para sua revista, sua editora. E o Waid era diferente, ele era desconhecido total, ele não tinha... Tava chegando no mercado, aí ele apresentou a proposta, falei assim, olha, DC, tá aqui, ó, esse é o trabalho que eu tenho, a ideia e tal, aí disse, pô, interessante, cara, vamos chamar aqui então, a tua história é boa, vamos chamar então alguém bom pra poder... Ilustrar, né? Ilustrar, aliás, foi até uma jogada de marketing, já pra poder melhorar, tem um cara famoso, que era o Ross, chamou ele então. Fez uma dobradinha. E deu certo, muito certo. Muito certo. Fechando aqui, ele também é famoso por trabalhar no cinema, ele é responsável pelas artes do filme do Homem-Aranha 1 e 2, do Sam Raimi, e ele também é responsável pelos trabalhos de ilustração, né, pelos designs do filme Corpo Fechado, do Shyamalan. Corpo Fechado, que agora vai ter meio que uma sequência junto com uma sequência do Fragmentado. E tem outro lance também, que é o pôster da Liga da Justiça, que faz homenagem também ao Alex Ross. O filme agora que vai sair, Liga da Justiça, ou que já saiu, dependendo de quando você estiver ouvindo, né, ouvinte. Tem muita essa questão da identidade visual. Curiosidade sobre o trabalho do Ross, ele trabalhava principalmente com modelos, né, vivos, com pessoas lá. A maioria eram parentes, amigos que ele convidava. Então, dentro dos trabalhos dele, tem muita gente que ele conhece, né, fazendo participação especial lá, figuração. O pai dele, né, ele é o personagem Norman McKay na história. Né? O Norman McKay, personagem protagonista. Pode ser que ele é o protagonista, Norman McKay? Pode sim, porque a história é passada a partir do ponto de vista dele. Narrada a partir dele, né? Pois é, isso, ele funciona como um observador para dar uma certa continuidade. Ele é o narrador, né? Ele é agente, né? Exato, é a nossa visão lá, jogada no McKay. O legal do McKay é que ele é um pastor, né? Que tem umas visões, e o pai do Alex Ross também era pastor, e o visual do Norman McKay é o pai dele. O pai dele. Clark Ross foi homenageado pelo Alex nessa série. E Norman McKay, no caso. Sobre Reino do Amanhã, queria trazer a curiosidade de que o encadernado que saiu, né, na versão definitiva, foi dedicada ao ator Christopher Reeve, que viveu o Superman, né? O primeiro Super-Homem. E dentro das brincadeirazinhas, só para ilustrar, por exemplo, o tipo de trabalho que o Ross gosta de fazer, por exemplo, no Reino do Amanhã tem vários heróis da Marvel que ele colocou. Tem o Demolidor, tem o Homem-Aranha.
E no da Marvels, né, que ele fez... Eu não vi isso, eu não vi. Eu olhei a relação lá dos 60 e poucos heróis, eu não vi. Não, ele não acreditou, mas os heróis estão lá. Eu não vi, não tá lá, não tá escrito. 60 e tantos heróis. Olha só, heróis e vilões também. Muita coisa lá que o cara desenhou. E aparece lá no quadrinho. Ele não podia acreditar o Demolidor, né, dentro do coisa da DC, porque dava processo, mas tá lá. De qualquer forma, dentro da Marvels, ele também fez uma brincadeirazinha no casamento da Sue Richards com o Reed Richards. Tem o quarteto dos Beatles lá, tem o Stan Lee, quer dizer, ele foi enchendo de gente famosa, porque ele gosta dessas brincadeiras. Então, esse é um pouquinho apanhado dessas duas figuras importantes para a produção de Reino do Amanhã. E agora falando mais do Reino do Amanhã, ele segue muito pode dizer, ele bebe muito de uma fonte, no caso a Bíblia. O Wade, ele se baseou muito na Bíblia para poder criar muitas coisas lá que tem para dar continuidade à sua história. Por exemplo, o nome O Reino do Amanhã já é uma alusão ao reino que vem do céu lá no Apocalipse, que é depois de toda a tragédia. E a maior referência também tem lá é justamente Norman McKay. Ele é um pastor, não é isso? É o cara lá do South Park. McKay. Aí aparece também o espectro para ele na história. Ele tá lá atendendo um paciente que está prestes a morrer, tendo visões, fala isso pro Norman Reed. Ele não acredita, Norman McKay. Confundi agora. O McKay. Aí ele aproveita e o espectro aparece para ele e dá essas visões pro McKay ver também. Aí a gente vê uma alusão de São João Apóstolo, que ele tem as visões do anjo, da revelação, e o espectro vem com essa revelação para trazer a história dar continuidade pra gente. E todo início de capítulo ele tem sempre algumas partes bíblicas lá para dar citações bíblicas, alguns versos lá do capítulo mais especificamente do Apocalipse. E durante, a gente vai tendo a leitura dos 4 capítulos, 50 e pouco páginas mais ou menos, uma leitura rápida, tem alusões a algumas outras coisas bíblicas, tipo as muralhas de Jericó. Agora não tô lembrando mais nada, mas enfim, é muito isso lá. E com isso, o Norman McKay é levado ao espectro para poder acompanhar o apocalipse que vai vir à Terra. O espectro, o que é o espectro? Ele é uma entidade do mundo da DC, em que ele é imortal, mas para ele viver, ele sempre toma posse de algum corpo. E desse último agora foi um policial que ele tomou posse, e ele é capaz, então é o espectro da vingança, no caso, é o ser da vingança. E ele vai julgar a humanidade, mas ele não consegue julgar. E ele chama o Norman McKay, que tem essa busca, ele tá realmente assim, aquela crise de saber o que é a verdade, de buscar e sem entender e falar algo meio vazio. Ele, não, venha pra cá, Norman McKay, que você tá mais aberto a isso, você tem humanidade e eu não tenho mais a minha humanidade para isso. Ela foi suprimida por mim, pelo espectro. E leva ele então pra história agora do Reino do Amanhã, que não é uma história canônica, não é isso? Não é, como foi dito aqui pelo Sr. Dharma. Ela é canônica no sentido de que ela se passa numa das muitas terras, né? Ela não ocorre no universo principal, que é aquele que a gente está acostumado, que eu nem sei qual é a terra. Acho que, infelizmente, o Mago Supremo, ele tá em outras realidades agora, no momento. Foi encontrar o Mago Shazam agora. Ele foi buscar o Shazam pra gente. Ele talvez pudesse nos trazer essa informação, mas se ele trouxer, a gente coloca na descrição desse podcast. Mas, trazendo aqui pra vocês... ocorre na Terra 22, como o Sr. Dharma falou lá no início. Então é uma das terras paralelas, das muitas terras. Não é canônico nesse sentido, né? Assim, isso, não faz parte da linhagem da Terra tradicional que a gente está habituado. Então a gente tem aí o Superman se afastando por conta daquele dilema lá que o Sr. Dharma trouxe pra gente, da morte de Lois Lane. Eu acho legal a gente colocar o seguinte, né? Pra ambientar um pouco de como tá o cenário. A gente tem o Superman. O que é o Superman? O Superman, ele é um limite de moralidade, ele é um teto do que os heróis podem ou não podem fazer. Ele é um modelo para os heróis da geração dele. De justiça, cara. De verdade e justiça, do que é. A maioria dos heróis ou segue o que o Superman prega, acredita, ou então no mínimo respeita porque sabe que não dá para sair no palco com ele. E ele tem aquela alusão de que é o Jesus Cristo da parada, né? O Messias. As pessoas o veem dessa forma, né? Ele vem né? como a luz na escuridão, o salvador da pátria. E o que ocorre ali é o seguinte, ele sempre se viu como essa figura, como um exemplo. Ele entende que ele tem um papel para além de prender os bandidos, né? O papel do Superman é ser a esperança. É ser o modelo, é ser o exemplo a ser seguido de justiça, de bondade, ou seja, mostrar que existe uma alternativa. Mesmo eu, super poderoso, podendo tudo, me coloco nessa posição de humildade para ser, sei lá,
não é nem reverenciado, mas é para servir realmente de modelo de esperança. Só que tem todo aquele episódio em que o Manigold que o Magog, tem todo aquele episódio em que o Magog vai lá e resolve fazer justiça com as próprias mãos e matar o Coringa. E entra toda aquela discussão do bandido bom e bandido morto, né? Justiça com as próprias mãos. O que é matar um assassino? É ser um assassino. Mais um no mundo. Né? Mais um no mundo. Como diz lá no Batman, né? Qual Batman? Acho que é do Nolan. Eu não lembro. Eu não sei, tem uma frase do Batman onde ele diz o seguinte: quando você mata um assassino, o número de assassinos no mundo permanece igual. Né? Ou seja, você é um assassino também agora. Então, o que o Superman faz? Faz o que é certo. Magog matou O Coringa. Logo, ele é um criminoso agora. O Superman leva ele à justiça. Só que em júri popular, que é pior, o Magog é absolvido dessa... Sai vitorioso e o Superman quebra de vez a código de conduta dele, né? Não é nem que ele quebra o código de conduta. É porque ele observa o seguinte. Ele vê que a sociedade mudou. Bom, já que o meu modelo não é mais adequado para esse, então eu vou me retirar e deixar um novo herói que traga, então, ele a entende, sociedade quer. O Magog representa o novo pensamento, né? Ele entende o seguinte: esse limite, que era o que eu representava, foi ultrapassado. As pessoas querem um outro tipo de herói. Então o que ele escolhe, né, Leonhard? Ele resolve, então vamos excluir, já que a sociedade preferiu ele, e como eu falei aqui. Fica parecendo que é uma questão de vaidade, mas acaba nem sendo. No final das contas é o quê? É uma decisão realmente ideológica. Ele não vai matar, ele não vai fazer o que o Magog tá propondo para as pessoas. Ele não vai fazer isso, que se é contra ele prefere se retirar. Ele se retira. Ele vai pro exílio de 10 anos, no caso. E nessa retirada dele, isso tem uma influência muito grande, porque fica como se ele tivesse desistido, nos demais heróis que vão surgir a partir daí, né? Assim, a Liga, após o Clark ele sair, se desfaz. Se desfaz a Liga. Os grandes referenciais de heróis abandonam. Exato, cada um fica no seu exílio. No seu exílio. Próprio. E os novos heróis não tem mais esse modelo. O modelo é o Magog. É esse tipo de ação. Então o Superman, ele se mantém no exílio até que ocorre um evento. Esse evento, mais uma vez, super catastrófico, foi da luta entre o Capitão Átomo contra o vilão Parasita. O poder do Parasita ele é bem interessante. Se ele tocar em você, seja o poder que você tiver, ele vai sugar. Então, por exemplo, se ele tocar no Superman, ele vai sugar todos os poderes dele. E, consequentemente, na luta contra o Capitão Átomo, ele conseguiu matar ele. Não, acho que foi. Assim, na minha visão que eu tive, quando da leitura, é o seguinte: os heróis, eles agora têm essa questão de matar, Magog. Eles começam a caçar tudo que é vilão e matar. O Parasita tava no Atômico lá, o nome dele? Esqueci. Capitão Átomo. Aí, no caso, os heróis, entre aspas, né, esse novo tipo de herói foi lá pra poder matar o Parasita e que estava com o Capitão Átomo. E essa divisão foi o que aconteceu, não foi isso, Sr. Dharma? Bom, no artigo que eu li, era dizer que foi uma luta entre o Capitão Átomo contra o Parasita. Aí o Capitão Átomo morreu, e como ele morreu, causou uma mega explosão atômica que destruiu praticamente todo o Kansas, deixou o solo radioativo matando os animais. Então isso foi o estopim pro Superman voltar. Aí foi quando a Diana, Mulher Maravilha, vai lá visitar. Isso antes do Capitão Átomo morrer. Eu tinha passado lá. Após a explosão que teve lá no Kansas, com o Capitão Átomo lá, dando uma de Homem-Bomba lá, Homem Atômico. É o Nitro, né? O Nitro. Só fazendo aqui um paralelo, lembra muito o plot do que é Guerra Civil, né? Que é a Guerra Civil toda, pelo menos nos quadrinhos, começa quando um vilão, sendo perseguido por um grupo de heróis inconsequentes, ele tem o poder de explodir, ele explode e ele destrói um quarteirão inteiro onde tem uma escola com crianças e faz vítimas dessas crianças. Aí, de repente, um grupo de legisladores vai lá e define: os heróis precisam ser regulados. É mais ou menos o que o Superman vai ter agora. No caso lá, são zumbis, né? Mas de quadrinhos são zumbis representados. Só que a proporção de um para outro é maior, no caso do câncer. Como foi um estado. Não, eu só tô né? dizendo que. É um paralelo isso. A Guerra Civil claramente se inspira no Reino do Amanhã. Uhum. Aí, que tem realmente a situação que a Diana resolve, Mulher Maravilha, falar com o Clark, que virou um fazendeiro nesse exílio lá. Ele passou durante esses 10 anos
chamou ele de volta e explicou a situação, o que está acontecendo com o Magog, o que aconteceu no Kansas. Deixar claro que alguma coisa precisa ser feita, né? E ele precisa retornar para isso para voltar a ordem do que era antes. E ele resolve retornar. E então, como é que ficou a Liga da Justiça nesses 10 anos? Só dizendo aqui, né? A Diana deixa claro o seguinte: é preciso retornar, e o Superman realmente veste essa carapuça, né? Assim, bota o pau na mesa e diz assim: agora vai ser do jeito que eu quero. Vocês estavam aí, eu dei liberdade, vocês fazem o que quiser. Vocês fizeram essa cagada aí. Eu vou mostrar o jeito que é pra ser. Os que quiserem me seguir vão ser direcionados, vão ser ensinados os valores corretos de verdade e justiça. E aqueles que não vão ser que não querem vão ter que se enquadrar de alguma maneira. Vão se enquadrar, né? Se enquadrar, porque quem tá falando é o isso. Superman. Exato, vão se enquadrar de alguma forma. E começa a história. E aí como ficou, Grão-Mestre? Então, eu tô nessa dúvida. Como ficou? Eu vou puxar isso daí. Sim, então, para retornar, uma das primeiras ações dele é convocar os antigos aliados dele, né, a Liga da Justiça, e nessa hora que a gente é apresentado mais ou menos ao destino desses personagens, né? Então, Leonhardt vai trazer pra gente um apanhado de como esses personagens estão. Aqui no caso, até o Sudarma pode me acompanhar junto aqui, já que ele viu também. O que aconteceu com a Liga da Justiça nesses 10 anos? O Super-Homem saiu, o que aconteceu com o seu Dharma? Acho que todo mundo ficou velho, né? Não ficou velho, né? 10 velho anos, pra né? caralho. Mas, por exemplo, o Batman, ele dominou Gotham City. Ele criou Bat-robôs, vamos dizer assim, Bat-morcegos, como drones. Velho. Ele é o mais velho, acho que todo mundo da Liga da Justiça, né? Que tá bem de cabelo branco. Até porque ele é humano, diferente da Mulher Maravilha e devido aos anos que ele ficou lá combatendo crime, seu esforço, tudo, ele tá com um exoesqueleto pra poder se locomover, melhor, manter essa atividade dele física. Fica implícito aquela situação do Bane, né, que quebrou a coluna dele, e ele menciona nos quadrinhos um incidente com duas caras na mansão. E o Bane, né, e não fica claro que incidente foi esse, mas a gente entende que alguma coisa aconteceu aí, que ele precisa do exoesqueleto. Porrada comeu solta. Mas o fato é que, como o Superman se afastou, ele disse assim: galera, faz o que quiser. O que o Batman fez? Ele fez Bat-Misses lá em Gotham. E dominou a área toda. Bat-Misses Gotham sob mão de ferro. Uma ditadura. Ele fez lá, criou os robôs, já que estava velho e tal. A Liga em si começou pelo Batman, né? Porque a Liga em si, ela parou, todo mundo não fez mais sua atividade. Mas o Bruce foi o único que continuou na ativa e conseguiu dominar o crime, entre aspas, né? Reduzir bastante. Sim. Mas com o toque de recolher, com seus robôs mesmo lá, que ele não conseguia mais combater fisicamente direto. Ele tem um limite agora, ele não aguenta tranco como antes. Mas ele tem uma legião, né? Uma legião lá, mas uma referência à Bíblia, que ele toma conta disso. Legião na Bíblia é um demônio que tem várias almas, vários demônios, vários demônios dentro dele mesmo. Não sei, né? No caso do Lanterna Verde agora, se eu não me engano, ele tá num castelo criado pelo anel ele dele. Fez uma fortaleza no espaço. Fortaleza que fica orbitando a Terra para poder proteger algumas eventuais do espaço. E que não acontece nesses 10 anos. O Flash acho que é o mais foda muito dali. Foda o Flash. Muito foda. Ele ficou tão forte a tal ponto que ele se funde com a energia da natureza. A força da aceleração. A força da velocidade, né? Eu quero falar um pouco desse Flash, que é o seguinte, cara. Pra mim, ele superou o limite do que é um ser humano. O Flash, ele virou uma entidade. Ele se tornou de humano pra entidade. Ele é uma entidade. Ele é mais do que, sei lá, as pessoas dizem que a Mulher Maravilha e o Superman são deuses. Ele é mais do que isso, cara. Porque ele tá tão rápido que isso o Alex Ross até explicou em uma entrevista que ele deu. Ele tá, a todo momento ele tá se movendo, ele não tá mais parado. Ele não fica mais parado. Aí ele representou o Alex Ross nos quadrinhos, ele como se fosse um borrão, né? Uhum. Porque ele diz ali ele não tá parado, ele tá se movendo, e assim, não é se movendo pra um lado pro outro, ele tá ocupando todos os espaços ao mesmo tempo. Os espaços da Terra e todos os universos que estão disponíveis lá. Paralelos. Ou seja, ele anda por todos os universos. Presente. Ele está em todos os momentos lugares. Ao mesmo tempo. Uhum. Você tem noção tão rápido que o cara tá. E ele diz que ele é representado ali naquele momento, porque ele tá em todo momento, ele tá vendo tudo o que tá acontecendo agora. Aí o Alex Ross diz que aquilo ali que a gente tá vendo é porque ele tá passando várias vezes ali, que ali é o lugar onde ele tá mais denso naquela hora. Exatamente. Mas ele tá se movendo. Porque ele não para em um momento e ele consegue visualizar tudo e observar tudo esses anos e ajuda alguns pequenos delitos, né? Tanto é que ele eu acho que é o único que consegue ver o Espectro e o McKay, isso, porque ele consegue andar pelos Porque universos. ele tá em todos os lugares. Ao mesmo tempo. E outra que eu acho que só quem escuta ele, né? Porque como ele tá se movendo direto, é o Superman, né? Superman. E tem um porém
Também, no caso, temos o Tipo, Aquaman. Só vamos, antes de entrar no Aquaman, ele pode escutar o Flash que tá em todos os lugares, mas não pode escutar a mãe dele, né? Uhum. Enfim. Mas no caso, o Aquaman, ele entrou no exílio mesmo, vai ficar só lá em Atlântida. Não, o Aquaman é um caso à parte, porque É outro, né? o Superman e a Mulher Maravilha foram lá em Atlântida, né? Uhum. Pra pedir ajuda dele a botar ordem na casa. Só que o Aquaman disse, cara, eu controlo sozinho 70% do planeta. Resolvam esse bucho vocês dois sozinhos. E não retorna. E não retorna, ele fica lá na dele com a Mera. Aí temos o Gavião, não é isso? Gavião. Eu esqueci Arqueiro? o nome. Não, tem um arqueiro e volta, mas também tem um outro. Arqueiro verde. Tem um arqueiro verde, tem um outro também que retorna. Esqueci agora, que é o Gavião Negro. Arqueiro verde, gente, por favor. Quem é Ah. arqueiro verde, gente? Arqueiro verde é humano, cara. Esse garante é foda, cara. E é isso, a liga tá toda dissipada, cada um no seu canto. O único que continua ativamente foi o Batman com mão de ferro lá. Ele tem a própria legião dele. Deixa eu explicar. Acho que o Lanterna não tá no espaço também, mas ele tá mantendo o negócio de guardar a Terra, Ele né? tá protegendo contra ameaças extraterrestres. Extraterrestre, então o papel dele tá fazendo. E o Aquaman também, apesar de recusar, né, ajudar o Superman, ele também tá fazendo a parte dele que é cuidar dos mares, né? Nos mares lá pra poder o pessoal lá em cima se matar só em paz. Ele e é ele e o Batman, né, que recusam. É, o Batman e o Aquaman eles recusam a retornar pra Liga da Justiça. Então, depois que a Liga da Justiça é reunida, né, de volta, eles começam a trabalhar em cima de tentar resolver essa indisciplina desses novos heróis e surge um novo problema. Heróis assim, né, heróis vilões, porque tem que colocar em algum lugar, né, esses caras, eles têm que ser presos. E isso começa a incomodar. Ser reeducados também. Ser reeducados, muitos vão se opor. Mas eu acho legal que aí a gente tem a entrada de um vilão clássico, né? O rei do crime da DC aqui, porque é o Lex Luthor, no caso. que tá mas a cara do rei do crime, né, gente? Ele tá mais gordinho, né? Engordou, rapaz. Devido às idades, realmente ficar muito dinheiro, sem praticar atividade física, o cara Não engordou. é gordura mesmo, não, né? mas são ossos largos, dizia o Cartman. Ossos largos, pois é. Mas assim, eles resolvem fazer então a liga dele, essa legião no caso. Aí que vai vir Liga Sombria. a Liga Sombria, que é justamente o que o Batman comentou, tem minha própria legião. Que legião é a questão dos demônios. E quem são esses demônios? Que legião como eu falei agora há pouco. É um demônio que são vários demônios dentro dele que tem explicado na Bíblia. Crowley, Azazel, Lúcifer. Aí vai vir justamente isso dentro. Quem são a Liga, o Legião que o Batman tá? Os vilões. Ele se alia ao Lex Luthor, a Mulher Gato, ao Charada e outros vilões lá, humanos Clássicos também. da Marvel, o Marvel DDC. Eles resolvem se unir outros vilões lá, justamente com o Bruce, pra poder ter algo em comum. Acabar com os meta-humanos e principalmente acabar com a Liga da Justiça. Principalmente o Batman. Superman. Principalmente o Superman. E o Batman tá nessa. A gente vai unir forças pra Tá acabar. nessa também. entre aspas, né? Porque nós sabemos mais na frente que o Batman ele tava como um agente duplo. Agente duplo, porque ele tava vendo essas atividades, porque o pessoal dessa liga, dessa legião, eles queriam tomar a ordem mundial, fazer os humanos contra os meta-humanos para poder dominar os meta-humanos e ele com a ideologia deles de vilões dominarem o mundo da forma Então, como eles querem, da forma como eles planejam. O Batman fez o que o Batman faz de melhor, investigar. E nesse caso ele teve que se infiltrar no grupo dos vilões para depois tacar um checkmate neles. Exato, porque então ele entendeu lá, se filtrar, verificando as armas, e viu o grande problema, a maior arma dessa legião, que é justamente o Capitão Marvel, o caso Shazam, que o pessoal falava lá. Esse cara que é o problema da história. E até fala, ó, resolver aqui o problema, a liga tá tranquila agora, não vai mais acontecer nada, só que tem algo maior ainda que eu não consigo bater. É o Shazam. Ele sofreu uma lavagem cerebral que o Lex Luthor fez no menino. Depois que a liga acabou, criança, o Shazam nunca mais apareceu, ficou só o garoto mesmo. E ele vendo aquele universo, né? O Lex Luthor foi lá e fez a lavagem nele. Acho que a gente pode fechar que a gente situou mais ou menos onde é que tá os personagens que compunham a liga e mais ou menos qual a introdução, qual é o motor dessa história, né? Que é essa questão dos heróis indisciplinados e do retorno dos heróis antigos para tentar restabelecer uma ordem. Acho que no segundo bloco a gente começa então a entrar nessa discussão sobre um inimigo à altura do Superman, que eu acho que é o que meio que ocasiona de fato a grande destruição, né? O grande apocalipse, o grande Armagedon anunciado pelas visões do McKay. Exato, que nisso do tudo que tá Spectre. acontecendo que a gente tá falando aqui, o McKay e o Spectre estão
vendo de camarote. Sim, eles meio que estão tendo visões, é como se fossem visões, né? Que o McKay é que vai ser capaz de julgar ter o julgamento final da Terra. Ele que vai dar o veredito nessa história. Então é isso, galera. Isso fica no primeiro bloco, a gente volta já já. Agora a gente pode seguir pro bloco seguinte, onde a gente vai falar um pouco esse personagem, mas vamos dar sequência a esse grande plano do Lex Luthor, né, e do Superman. Vou entregar aqui a palavra ao Leonhardt e o Mago Supremo, chegando agora pra gente, pra conduzir pra gente um pouco dessa história. O interessante do Lex Luthor aí, com essa liga que o Batman, Bruce faz parte. Bom, pensando aqui na questão do Lex Luthor, ele tenta reunir, aliás, ele consegue reunir uma galera que são humanos mesmos por um bem maior, o bem da humanidade. E aproveitando do bom senso das pessoas, é que ele tenta mudar essa ideologia da geral que tá acontecendo com os meta-humanos aí, por isso que ele tenta lançar, vamos fazer aqui o bem maior, vamos juntar os humanos realmente para poder, que éramos vilões, vamos chegar com a nossa nova visão pra gente dominar essa galera de vez, pela ideologia. Isso acontece hoje em dia, né, inclusive, a ideologia tentando dominar todo mundo aí. E é interessante que os dois lados estão querendo a mesma coisa, que é controlar essa questão dos super-humanos, tá bagunçando o mundo. Mas de um lado, Superman e com outros membros da Liga da Justiça querendo fazer o seu caminho, e do lado oposto, Lex Luthor e humanos em busca de controlá-los. Pelo bem maior, né? Eles justificam tudo pelo bem maior. Só que Lex Luthor é o Lex Luthor, sempre tem alguma coisa por trás disso. Eu acho legal falar dessa questão que o Leonhardt trouxe agora, né? O bem maior. Me parece aquela história, né? A moral e os bons costumes. A moral e né? os bons costumes que tem hoje em dia tá cheio aí. É um negócio muito abstrato. O bem maior. O que é esse bem maior? O bem de quem? Eles resolvem, né, lá não entrar com a política, no caso, mas tentar entrar com a ideologia. Aí. Não, mas essa questão política é ideologia, ideológica, né? Uhum. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, eu acho interessante que nessa brincadeira toda, os heróis novos que tinham surgido estavam fazendo um caos, estavam transformando tudo numa bagunça, justamente porque eles estavam fazendo o que queria. Aí o Superman vai lá e diz assim, eu vou voltar pra pôr ordem na casa. Aí o que ele faz? Ele fala o que ele quer. Gente... Peraí, mas o Superman é o Superman. Ele pode fazer o que quer. Mas o interessante é isso. E o Bruce, né, que já que ele não aceitou participar do retorno da Liga da Justiça, resolveu falar, não, consigo os meus humanos. Eu só tenho uma passagem engraçada aqui que o Superman volta pro vai conversar com o Bruce e diz assim, ele não quer mais ser chamado de Clark. Clark, é chamado de Kal porque o Clark é o quê? Porque ele perdeu a Lois Lane, perdeu os pais. O Clark morreu, perdeu né? tudo. Aí então, tudo que tinha do Clark. O que tem agora é o Kryptoniano. Pois é. É o Kal-El. Aí eles. Aí o Batman responde pra ele assim: beleza, Clark. Tipo... Aí não, tipo... vamos fazer essa cena. Chega aí o Superman. É Kal-El. Não, é porque assim, né, ele chega lá e chama assim, não me chame mais de Clark. Não me chame mais de Clark. É Kal-El. Tudo bem, então. Então a gente vai entrar nessa sua justiça em que acaba com todo mundo que for contra você, não é isso? Clark. É mais ou menos assim, o cara é demais bruto, cara. Ele não tem, ele é ignorante mesmo. Então é isso, é Clark pronto. Bom, aí o Superman podia ter pegado esse velho gaiato e ter tacado só uma na testa dele. Mas é interessante, porque apesar deles serem um pouco controversos em um ao outro, o senso de justiça deles, de não matar, de realmente se unirem para poder ter uma justiça maior, as leis prevalecerem, as pessoas seguirem essa lei sem prejudicar ninguém, os dois têm isso muito forte. Só que um prefere agir nas sombras e o outro é o diplomata. O Superman é muito isso, o Clark ele é muito diplomata. Mas o interessante da história é porque o Bruce resolve se unir ao Lex Luthor, não é? Com o objetivo, acabar com a Liga da Justiça. Isso acaba sendo um pouquinho contraditório pelo que o Batman vinha fazendo, mas a questão que os ideais do Lex Luthor aparentavam ser os mesmos que os dele. Uma coisa que eu queria citar, que é um pouquinho fora dessa questão dos dois, é em relação ao ideal do Superman. A gente fica pensando, o Superman é muito pacifista, mas no momento que ele é um diplomata, não é? Quando ele finalmente encontra o Magog, a gente acha que ia ter uma luta fenomenal, titânica e tal. Mas não, o Magog tava depressivo. Ele viu que o mundo ficou aquela coisa por culpa dele. Foi a ação dele, ele tava naquele estado
decadente. Então é isso aí, galera. Tem só, você tá ouvindo a gente, a questão do poder, né? Você, a sua responsabilidade perante as suas atitudes pode influenciar os outros pro bem ou pro mal. No caso, eles resolveram matar pessoas pra poder, só vai existir um bem depois que matar. Mas depois que acabou tudo, o cara... Ficaram aí, vamos fazer o quê? Ficaram no teste e resolveram acabar com tudo sem importar com a humanidade. Em resumo, o que o Leonhardt estava falando é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é isso? Essa é a parte do... É o crossover, né? Uma parte do Marvel. Mas falando de Marvel, né? A gente tem um que tem alcunha também, um Capitão Marvel, Shazam. Shazam! Olha o raio aí. Mas a questão do Magog Superman é que a gente levanta um herói. Tem que fazer tudo. Acho que até o pessoal pode chamar aqui o Senhor Dharma, o Grão-Mestre, o Mago Supremo aqui pra gente ver. Será que um herói é fazer tudo que é certo por uma justiça ou fazer tudo de acordo com a justiça? Uma coisa que a gente também tem que citar em relação ao Capitão Marvel, ou melhor dizendo, Shazam! É que ele estava sendo controlado pelo Lex Luthor. Deus que era criança, o Superman se mandou, o Lex Luthor estava mexendo com a cabeça dele. Ele era uma criança, né? E ele acabou mexendo, como falou agora. Fez uma lavagem cerebral no rapaz. Sim. Trazendo um pouquinho nessa pauta que o Leonhardt trouxe, né? Eu acho interessante, Leonhardt, isso que você trazou, porque é uma discussão muito interessante. Em relação a esse conceito dessa permissividade do herói, né, em nome da justiça. É uma discussão que acho que ali na década de 90, ela foi trazida pelo Reino do Amanhã, mas que a gente viu também, por exemplo, na Guerra Civil da Marvel. Existem muitos paralelos do que é a Guerra Civil, né? A questão do Reino do Amanhã é que ele traz muito, até o nome, Reino do Amanhã, muito referência à Bíblia, no caso. Sim. É muito pautado no livro do Apocalipse. Isso. Né? Mas o que eu ia dizer é... Porque essa questão ela é interessante, eu acho que é o motor condutor dessa história. Essa pergunta que eles meio que tentaram trazer também no filme Batman vs Superman, né? Que é essa pergunta, qual é o limite desse super-herói? Ele tá acima da justiça, né? Essa justiça desse super-herói. Ou então, pra fazer tudo, ele tem que, pra ser realmente justo, ele tem que fazer coisas que outra pessoa não faria. Justiça pra quem? Pois é. E qual é o limite dessa justiça? Essa é a grande pergunta. E é aquilo que a gente colocou lá atrás, no primeiro bloco, que o Leonhardt ainda estava perdido nos planos astrais, né? Na viagem temporal dele, onde a gente vê que o Superman nessa história, ele era um limite de moralidade, ele era a representação física de um limite de moralidade que o herói não ultrapassava. Qual era o limite máximo do super-herói? Que a partir dali ele era um vilão. Não matar. Ele não mata. Ele prende o bandido, mas ele entrega esse bandido às mãos de um aparato judicial, por exemplo. Só que o Magog mata o Coringa, por mais que o Coringa seja um vilão, e aquele negócio da justiça feita pelas próprias mãos, entrega o Magog pra justiça, que é o caminho, o Superman entrega o Magog pra justiça, e o Magog é inocentado pelo público. E o Superman... É aquela questão Barrabás, né? Isso, Barrabás, tem né? Muita referência bíblica. Tipo o McKay com o nome lá do que é o Espectro. É o João apóstolo todinho com o anjo da revelação, que lá na Bíblia o anjo aparece e leva o João para poder mostrar como é que vai ser o Apocalipse. E a mesma coisa agora o McKay, ele fica observando para poder julgar, para poder acompanhar como é que vai ser esse Apocalipse também. E os próprios diálogos dos dois tem uma pegada muito bíblica no jeito que é falado e descrito. O que o menino fala, o Lex Luthor fala sobre a prisão, que não quer voltar, chama lá o Jericó, derrubar Jericó, que é quando os caras tocam as trombetas lá. Uma coisa interessante é que na Bíblia o Apocalipse não é o final, é o recomeço. É justamente isso que o Reino do Amanhã representa. Isso, um recomeço. Um recomeço. O Ragnarok. Aí já é outro setor, aí já é outro local. É, outra coisa. É outro apocalipse. É tanto apocalipse, né? A gente tá vendo aqui. Mas esse apocalipse até que foi útil para as pessoas, se for ver. Aí que então a gente vê essa intervenção que acaba virando meta-humanos com humanos. Teve essa distinção, coisa que não existia antes. Realmente eles, valorizavam. Vinha aquela pessoa lá, mas com o tempo eles passaram a ver com outros, esse cara se revolta e acabar com a gente. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dominar esses meta-humanos? E acaba acontecendo isso mesmo, porque eles têm os bons poderes, eu acho que os seres humanos são inferiores, e tem até essa outra ideologia, que é aí que o Shazam, ele acabou como criança sendo suprimido, o Deus dentro dele, ele cresceu, vendo aquele mundo, entrando aquilo, caótico, as pessoas brigando, se importando mais com ninguém, a criança ficou abalada. E também teve o Lex Luthor ajudando isso daí, fazendo uma lavagem cerebral. O Lex Luthor é o capeta, então, né? Se a gente for ver, ele fica só lá cutucando, isso aqui tá acontecendo. Satanás. Isso.
cutucando aqui, ó, tá tudo errado. O Lex Luthor fazendo cosplay de Rei do Crime. Rei do Crime, exatamente, ele engordou. Gordão, né, bicho? Engordou ali, rapaz. Queria trazer aqui uma coisa que a gente tava conversando em off também aqui. Ele enfiou uma jujubinha na boca do Shazam. Que droga, cara. Pô. Ai, gente, eu já citei Batman vs Superman nesse podcast. Tá bom, gente, chega. Mas o que eu ia dizer o Shazam é um... Porque a gente tem o Superman como a epítome do herói, né? Tipo, pelo menos no universo DC. Ele é o baluarte, a coisa máxima... O mestre epítome. Uma pitonga. O máximo que um herói pode chegar, assim, nível de poder. Ele é considerado o super-herói mais poderoso. É tipo Deus, porque do conselho lá dos 4 grandiosos da DC, que é o pessoal dos Lanternas Verdes, o Mago Shazam, dois que eu me esqueci o nome agora, mostram lá também. A história do Shazam é isso, o Mago resolve, é o Mago Shazam que dá os poderes ao garoto lá, a criança. E o que eu ia dizer eles conseguem trazer, porque até então a gente não tem quem pode ser um cara que pode parar o Superman dentro dessa história. Até a introdução do Shazam e a gente vê que, com a expressão acho mais adequada, a porra ficou séria. Porque quando entra o Shazam na história, a gente sabe que tem um adversário à altura para o Superman. Lembrando aqui que o Superman, ele tem essa fraqueza dele com magia, né? Com coisas mágicas. E a Diana, né, em um dado momento, quando ele se corta lá com a lâmina lá, diz, esqueci que você, tipo, tem essa alergia aí com magia, né? Meio que pra situar pra gente que tem essa parada. E mais na frente, quando o Shazam entra, ele realmente é uma ameaça para os projetos do Superman nessa história. Tanto que o Arqueiro Verde até comenta uma hora, mais ou menos assim. Ele diz desse jeito: esse cara que tá ameaçando a todos é somente o Billy? Porque ele não esperava que aquele garotinho ia se mostrar uma ameaça pra todos. Até porque na história lá envolvendo o Shazam e a turma toda, o Superman resolve dar ordem a tudo, no caso. É uma ideologia, só que não tem como ele conseguir combater ideologicamente com o Shazam, porque sofreu aquela lavagem cerebral. Aí ele apanha e muito. Lembrando que 10 anos depois, lá nesse universo que não é canônico, é algo a mais, mas ganhou super prêmios, que aconselho todo mundo ver, de 96, foi relançado pela Panini, a gente faz um jabá da Panini, recebeu nada por isso. Aí, no caso... Nos patrocina, Panini, por favor. Nos patrocina, Panini. Aí você que tá ouvindo agora aí, bora fazer uma parte assinada lá pra Panini patrocinar a gente. Aí, resumindo, continuando, o Shazam, a gente vê, um cara realmente consegue bater de frente com o Super-Homem. Ele tinha um senso de justiça tão grande, que era um garoto, que esse senso do Superman, que também tem senso de justiça e verdade, foi desvirtuado com ele. E começam o Armagedon, que é quando todos os heróis resolvem se unir. E a Diana, que é uma deusa, no caso, foi banida, não é isso? Ela... foi banida. Aliás, 10 anos depois tá todo mundo foda, né? Lá, o Superman não sente mais a bala da Kryptonita. 10 anos sugando lá a energia do sol. O único lascado foi só o Batman, quer dizer, o Flash. O cara, ele andou por todos os universos, ele se tornou uma parte vital da natureza da velocidade. Ele consegue até mesmo achar o velho Espectro. Pois é, ele tá lá na hora, mas saiu outros cantos também, vendo o Espectro, vendo tudo. Acho que o pessoal disse que até que ele fosse a morte, né, lá. Isso. Tem essa alusão, até pela brincadeira, como o jogo de palavras que ele joga lá também. Ele tá até usando o chapéu do Jay Garrick, poder representar o deus da velocidade. Também, eu não me atentei a isso, ó. Agora, verdade, ó. O Mago Supremo aí trouxe uma bondade. Eu sou foda. Até foda assim de chato, mas tudo bem. Bom, no caso do Armagedon, a gente vê quando, durante a história, todo início de capítulo, vem uns versos bíblicos e imagens que nos dão alusões a anjos, a coisa, e de repente o McKay, o Espectro mostra aqui, ó, esse aqui é o Armagedon, a briga dos meta-humanos, a fim de brigar por uma justiça para os humanos, só que não esqueceram de meio que perguntar aos humanos, então quem é o culpado disso tudo? Seriam os meta-humanos que estão fazendo isso com as pessoas, ou são os humanos que são culpados por ter essa divergência com os meta-humanos? O que você acha aí, Mago Supremo? É culpa dos humanos, Armagedon? Deixa tudo acontecer para destruir os humanos, porque é culpa dos humanos que não se posicionaram contra isso a fim de estar no governo, ou são os metas-humanos que são os culpados e tem que pegar os humanos para tomar de volta e matar todo mundo lá? Essa é a questão do final que o McKay é perguntado pelo Espectro. E quem dá essa resposta é o nosso amigo Shazam. Shazam, então. Mas, assim, acho que o pessoal aqui tá vendo, alguns leram, outros leram, não sei. Mas todos leram, são os ouvintes que eu tô dizendo, no caso. Os ouvintes aí, você, que leu ou não leu. O que você acha disso, Mago Supremo? O que você acha, assim, tirando a sua visão, tirando o McKay, você acha que tá certo ou errado lá? A sua opinião, você é o McKay agora, eu sou o Espectro, então.
quem é o errado nessa história? Ou mata todo mundo ou quem deve morrer? Daí tá complicado. Posso pedir ajuda dos universitários? Pede aí então, o Grão-Mestre tem o seu Dharma também, né? Universitários, ajuda. Universitários aí. Minha opinião é sempre polêmica. Num cast passado que vocês ouvintes escutem do Death Note, eu era Team Kira lá. E até hoje eu sou Team Kira. Você é o McKay, eu sou o Espectro. Vou e aí. Então, senhor Dharma, escolha. Quem deve morrer? Os humanos, deixando lá todo mundo se matar, aquela briga de tanque, os humanos vão se ferrar, ou matar todos os meta-humanos para os humanos se livrarem? Não precisa matar ninguém não, macho. Nesse caso, né? Deixa os bichinhos viver. Nesse caso, porque, assim, no caso lá do Death Note, eu falei que podia matar quem fosse bandido. Mas nesse caso do Reino da Manhã, nem todo mundo é bandido, então não precisa matar. Deixa que o Superman resolve essa parada aí. Já que o Mago Supremo não consegue sair de cima do muro, né? Opinião. O Mago Supremo. Ele é o Mago Supremo agora. Porque não consegue chegar a um consenso. Eu vou trazer a minha posição também. Tem que matar tudo, então, pronto. Eu sou da opinião de que nesta situação em particular, os meta-humanos deveriam ser extintos. Porque é o seguinte, né? É evidente que a partir do advento dos meta-humanos nesse universo é que os problemas começaram. Você já observou que um mundo com super-heróis sempre tá fadado à destruição? Observe que desde antes mesmo desse problema, de todo esse dilema que a gente tem tratado na história do Reino do Amanhã, antes mesmo desses heróis novos terem aparecido e causado essa confusão... Eu fiquei em dúvida agora que o senhor comentou, né? Matar os meta-humanos, que a culpa são deles. Não. Mas no universo lá, não iriam vir outros seres poder dominar a Terra lá e Cara, eu acho interessante. Eu vou trazer aqui, assim, de novo, né? Eu tenho mais contato com o material que a Marvel produz do que da DC. Da DC eu consumi menos. Mas, trazendo uma coisa que eu achei legal, por exemplo, que é uma fala do Visão em um dos filmes dos Vingadores. Acho que foi do Visão, não sei. Que ele diz o quê? Que o número de tragédias grandiosas aumenta exponencialmente à medida que surgem super-humanos. Se você pegar, por exemplo, que a maior parte dos problemas que a Terra enfrenta são inimigos desses super-humanos, quer dizer, a maior parte dos problemas que a Terra tem é por conta dos meta-humanos. Eles são, antes mesmo, por exemplo, desses heróis novos aparecerem e causarem o caos, o Superman, o Lanterna Verde, o Aquaman, todo mundo já tava mandando e desmandando, tocando o terror, né? Então eu acho que nesse momento a humanidade precisaria ser liberta desses meta-humanos. Se eles não fossem destruídos no sentido literal da morte, que eles fossem desprovidos de seus poderes e voltassem a ser humanos e beleza, seja todo mundo feliz. Pronto. Minha opinião, se é polêmico ou não, whatever. Eu vou dizer o que eu acho. Diga, eu acho que nesse caso, os humanos terão que morrer. Só pra contrariar. Só pra contrariar o meu mestre, olha só. Não, a verdade é porque assim, no momento que os humanos não agiam em relação a isso, e já tava uma situação ferrada, se eles... O que tem os humanos pra reagir? O que os humanos podiam fazer, gente, numa situação que tem um Superman, que tem um cara Temos o Batman controlando uma cidade. O Batman tá controlando a cidade porque o Superman não quis dar um pipoco nele, gente. Mas o Batman ele é humano. O Batman não é super humano. O Batman é super rico, mas ser humano não é não. Mas enfim, né? A riqueza é o poder. Então, Mago Supremo. Então quem define aí quem realmente tem a decisão? O Superman podia tomar essa decisão, mas ele achou melhor que quem tomasse ela fosse o Capitão Marvel, porque ele é alguém que é tanto humano quanto um meta-humano. Um deus, meta-humano, isso. No momento que ele segurou a bomba nuclear, que ia explodir lá, ele tentou destruir. Pra situar assim, no caso, Lance do Armagedon, tá, a Diana leva o Batman pra poder lá meio que brigar com o cara, matar, acho que o menino ia sobreviver, o Batman. Mas ele fala o seguinte, que o Batman pega assim, tá lá de costas assim, a Diana, aí o Bruce vai e cutuca assim na mulher, olha ali pra trás, ó. Aí tá vindo lá um bocado de bomba nuclear, mas não que ia matar todo mundo, inclusive, acho que alguns poucos sobreviver, mas tipo, acho só mesmo os deuses lá. Mas o Shazam, né, ele resolve tomar essa decisão, ele vê aquela bomba lá, o Bruce não consegue, o Clark não consegue destruir, e ele toma essa decisão, chorando, com um sorriso no rosto, chorando, lembrou Aquilo lá foi o cara sorrindo lá, porque já tava lá e chorando e falar de se destruir. Destruiu todas as bombas lá com os 7 Shazams ao mesmo tempo, mas matou muita gente, matou muito... Tanto humano quanto meta-humanos. Meta-humano.
deu um recomeço pra duas raças. Tinha um cara Foi o lá, sacrifício dele. tinha um cara dentro do avião rezando, pedindo desculpa, pô, perdão, não sei o que vai acontecer isso e tal. Tem uma pegada um pouco Watchmen, né? Assim, meio que... Watchmen é depois, né? Não, eu tô dizendo que tem uma pegada meio Watchmen nisso, né? Essas coisas meio que se influenciam. Você vê que, por exemplo, é uma decisão que ela é árdua, né? Que é por matar, é sacrificar uma parte dessas pessoas em prol do que o Leonhard falou lá atrás. Do bem maior. É muito estranho isso. Só que ele consegue evitar a morte de todo mundo lá, de muita gente, juntamente com Lanterna Verde, o pessoal lá consegue sobreviver. Mas o Super-Homem, vendo isso, esse genocídio que foi contra uma covardia, ele fica puto e vai lá pra ONU. É a questão da ONU, né? Quem é a ONU pra comandar na posição dos humanos? Já que os humanos estão lá a mercê, quem é a ONU então? O Superman vai pra isso. E aí quando a gente chega, o McKay, que era pra tomar essa decisão, ele não consegue tomar. Como ele não consegue tomar a decisão? A gente pode entender então que os meta-humanos que iam acabar com tudo lá, com os humanos, mas o McKay acaba sendo o anjo da salvação, não da revelação, comparado ao Espectro. O Espectro, ele era um ser humano que perdeu a humanidade, tanto ficar lá com a entidade com ele. E ele volta a esse senso do Super-Homem de justiça, de que acontece lá pra salvar a humanidade e os meta-humanos também, que ia ser uma guerra doida. Aí então os vilões iam, tá vendo, bem que a gente falou, era tudo ruim, essa galera aí, vamos se unir a humanidade. E eles iam tomar uma ordem social, uma nova ordem pra eles, não é isso? Questão do Lex Luthor. E então a gente vê o legado da guerra, as perdas e os aprendizados. O que você acha que ficou lá de perda e aprendizado, Mago Supremo? Bom, o Arqueiro Verde morreu, foi uma grande perda pra todos. Pô, cara, o Arqueiro Verde ó, é um dos mais legais, cara. O Arqueiro Verde do quadrinho, né? Que o da série eu não acompanhei. Isso. Né? Não, da série eu dele dizer só que porque ele é tão político, Mestre né? Supremo não gosta. O Arqueiro Verde, ele é show demais, mano. Ele sabe cozinhar. Pronto. Sabe cozinhar. E o cara é totalmente político, né? Ainda mais um... E é isso, ele morre a galera lá, fica a questão do aprendizado, acho que na minha opinião. De aprender a conviver. Que até que o Clark fala lá pra galera. Não, a gente tentou resolver os problemas da Terra por vocês. Mas a gente nunca perguntou qual a opinião de vocês. Então seria ideal a gente sentar e conversar pra gente resolver juntos os problemas. Acho que a gente pode até levar hoje em dia, a intolerância tá muito grande. Hoje em dia, se a gente for ver, você não pode falar nada de um comentário, vira uma briga e tal, de todo mundo. Não, porque a gente perdeu a tolerância. Não tem mais tolerância com a opinião contrária. E acho que o Batman levanta muito pra gente. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver juntos. Vamos deixar, a gente tem diferença? Tem. Então com essas diferenças, vamos resolver. Acho que é isso que fica a questão da história pra gente com o Reino da Manhã, não é isso? Um novo reino que é um novo recomeço. Até que essa ideia do apocalipse bíblico. Que é a ideia da revelação do novo. Com essa questão de uma nova terra que vai vir. E lá, acho que a gente pode ver um novo Messias, entre aspas, um novo Deus, porque, cara, o final... acho que não tem como ter spoiler, se você viu ou não viu. Acompanha a história. A gente já avisou que ia ter spoiler. Vai ter spoiler também. Seguinte, vai ter a Diana e o Clark, eles têm um bebê. Isso. Imagina só, um kryptoniano que passou anos e anos sugando o poder do Sol, absorvendo esse poder, e uma deusa. O menino ia ficar simplesmente Mega of War, então... Tem um negócio que o Reino do Amanhã não continuou numa história propriamente escrita, mas o Alex Ross lançou ilustrações mostrando a continuidade anual dele. Não é somente um filho que a Diana teve com o Superman. Se eu não me engano, foram 3 filhos. 3 filhos. Aí dá 2 meninos e uma garota. Aí já dá pra criar uma história poderosa aí no caso, né? Porque um filho de Deus, uma deusa com um kryptoniano, pô, cara, deve ser foda. Acho que chega aos pés do Goku, começa a chegar aos pés do Goku, né? Pra poder... Provavelmente. Eu acompanhei essas ilustrações do Alex Ross contando a continuação, porque não tem texto. É só as imagens mesmo sendo autoexplicativas. Não, Wade, o Ross é quem escreveu, né? Não, é quem Ross é desenho, pois é, o Wade é que é o roteirista, né? Mas não tinha texto, ele mostrou a continuação a partir dos desenhos dele. Aí, por exemplo, mostrou que a Diana e o Clark teve mais 2 filhos. Mas não é oficial isso, ou é? É oficial. É oficial? Só não tem texto. Também que o Batman morre depois de 10 anos. Ele meio que vira o tutor desse primeiro filho, o primogênito, isso. Não é isso? O cara que tem um poder... Ele tem um poder lá tremendo, mas imagina só seguindo a ideologia e pensamentos de mega detetive que o Batman é, o Batman. Ela é um Batman. Logo depois também mostrou
o decorrer da história deles, o Superman e a Diana ficando mais velhos, os filhos deles crescendo, a Terra encontrando seu fim natural e a Mulher Maravilha morrendo no meio disso, até por causa da idade dela, que já estava avançada. Aí as ilustrações terminam com uma multidão de pessoas... Ela perde a imortalidade, então, é isso? É porque ela não é... A Terra não tem mais Terra que proteger, então não tem mais a resistência dela. Tem porquê, exatamente, né? Quando a Terra foi desfeita, ela morreu. E ele já estava em outro planeta, o Superman e os filhos dele. Aí mostram os filhos dele formando uma nova Liga da Justiça, e o Superman já bem velho, idoso mesmo, no meio da multidão, usando um manto, como se fosse fazendo o mesmo papel que esse pastor fez na história do Reino do Amanhã. Entendi, no caso de observar, né? Sendo quem estava observando tudo, né? Esse novo recomeço, com esses novos meta-humanos nesse novo planeta. Pronto, legal. E é isso então? Mais alguma coisa? Falar? Então eu acho que pra você ouvinte, a gente vai fechar, né? Pra você ouvinte, esse é um apanhado, tá? Na verdade é um resumo do trabalho do Ross e do Wade. Mark Waid, isso. No Alex Ross e Mark Waid. No Reino do Amanhã. Uma das sagas mais épicas que a DC já trouxe. Uma das sagas mais épicas que a DC já trouxe, né, pra gente. Eu diria até que um dos grandes marcos da história dos quadrinhos, eu acho que Alex Ross consegue colocar o nome dele aí e trazer pra gente, né, nos presentear. E um roteirista até então desconhecido, Mark Waid também trazendo uma história riquíssima pra galera. Um cara que lançou o nome dele aí. E digo assim, pra você ouvinte, que não encerre nesse cast, sabe? Que se você já leu, faça uma releitura. Se você ainda não leu e escutou até aqui, tomou esses spoilers todos, mas vale a pena. Leia. Tem muita coisa bacana lá dentro e principalmente pela arte do Alex Ross, tem muita coisa lá dentro. E o roteiro é um roteiro muito uma obra bom, de arte, só em você tá lendo. O Alex Ross, ele consegue trazer os quadrinhos para um outro patamar, que é o patamar da arte mesmo. Aí vale dizer, por exemplo, só para você ter uma noção, de que o Ross, ele leva em média 3 dias para cada página. Ou seja, né, é muito tempo. O quadrinho tem 273 páginas, por exemplo. Você imagina que para cada página ele levou 3 dias. O cara produzia 10 páginas por mês. 10 páginas por mês, no caso. Então foi muito tempo para chegar naquela arte. Então, assim, é um trabalho primoroso. Não é um trabalho qualquer. Você está diante de uma grande obra. A gente faz, então, agora a dica massa para você ouvinte. E é isso. Primeira dica massa com Leon Harf. Bem, minha dica massa, eu não pensei em nenhum, mas eu pensei a partir de agora que veio na minha cabeça, é você acompanhar já que isso não faz parte, não é canônico, mas é uma história ótima, você acompanhar o recomeço da DC, que é a partir aconselho você ver isso, porque é um universo que recomeça trazendo novas ideias, um novo começo para você ficar bem situado. Bom, a minha dica massa já foi discutida aqui no comecinho do cast, que é a saga Marvels, que também foi desenhada pelo Alex Ross, que já, como foi comentado, o grão-mestre ia contar isso. Graças a Deus eu fui na frente. Eu vou atrapalhar ele para ele pensar em outra coisa aí. Mas então a história foi contada a partir dos olhos de um fotógrafo, o Phil Sheldon. Ele observa em várias décadas, né, o surgimento de vários super-heróis. Tem o X-Men, tem o Namor contra quem era? O Tocha Humana, né? Mas enfim, eu não vou entrar em mais detalhes. É muito legal, são 4 edições também, se eu não me engano, então é bem rápido de ler. Minha dica massa é a minissérie chamada Justiça, que também tem a arte do Alex Ross. Ele serve como se fosse um pequeno prequel do Reinado do Amanhã, como se fosse o mesmo universo que a gente está acompanhando. No Reinado acontece os vilões se unirem para tentar roubar o lugar dos heróis, se mostrando que eles são necessários para as humanidades e poder diminuir o poder político dos heróis, enquanto pelas sombras tentavam atacar eles em momentos mais imprevisíveis, no qual eu não vou citar agora. E pra fechar a dica massa do grão-mestre, aqui o senhor Dharma roubou a minha dica massa, que era a minissérie Marvels, também do Ross. Eu indico pra você, ouvinte, que eu não sei em que data você vai estar ouvindo isso, mas assista o filme da Liga da Justiça, que pra gente agora, no momento dessa gravação, está próximo do lançamento. Pra gente, no momento dessa gravação, tá próximo. Se você estiver ouvindo nessas proximidades, assista. Se você já tiver assistido, pare um pouquinho, né? Sei lá, estou assistindo em 2020, Alexander, esse podcast. Então pare um pouquinho, vá lá no Torrent.
Não, vá na locadora, pegue o DVD e assista. Então, assista o filme da Liga da Justiça, porque provavelmente é um filme que merece sua atenção pela grandiosidade, pelo papel que a DC tá tentando. Começou meio bagunçado algumas coisas, mas tá tentando acertar, e eu acho que a gente que é fã desse tipo de produção, de quadrinho, de universo nerd, só tem a ganhar enchendo essas salas de plateia. É isso, valeu? Valeu, galera! É nóis.